Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho de teoria, né? Na verdade é um vídeo de apoio aí para a gente entender um pouco mais sobre eletrônica. Então aqui a gente vai ver, a gente vai estudar os semicondutores e a dopagem de um semicondutor, tá? Especificamente para a gente entender melhor a construção de um elemento como esse aqui, que é o diodo. Semicondutores são elementos químicos que a gente entende como tendo características elétricas que não são adequadas para a condução da corrente elétrica, né? Porque ele estaria ali no meio entre os metais e os ametais, né, que seriam os isolantes. Se a gente pegar aqui a tabela periódica, né, os semicondutores são esses elementos aqui, como o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, que estão aqui no meio, né, entre, por exemplo, o alumínio, o cobre, e do outro lado lá os ametais, né, ou os não metais, que são esses verdinhos aqui, como nitrogênio, fósforo, enxofre. Então, para a gente utilizar então um semicondutor, né, para essa função, né, de transmissão de corrente elétrica, a gente precisa fazer uma dopagem nele, né, ou seja, introduzir a ele uma impureza para que ele fique propício para isso. Então aqui nessa representação que a gente fez, a gente teria um semicondutor dopado com um elemento do tipo N. Na verdade seria um elemento químico pentavalente, e N aqui seria negativo. Então ele deixaria, né, como sobra um elétron livre, né, que ficaria vago aqui na estrutura na estrutura cristalina do semicondutor. E aqui, pelo contrário, né, a gente teria, quando a gente introduzisse a impureza, a gente teria uma lacuna, né? Se eu introduzisse aqui, por exemplo, um elemento químico como o boro, ele, por ser trivalente, né, quando ele fosse realizar as ligações covalentes com o silício, na estrutura cristalina do silício, ele sendo trivalente, ele não ia conseguir respeitar lá aquela regra do octeto que a gente vai ver mais à frente. Então ele não conseguiria fazer as 4 ligações covalentes que o silício faz, né, quando ele está no seu estado intrínseco, ou seja, no seu estado puro, sem nenhuma impureza. Então ele faria lá com os seus elementos vizinhos, né, que seriam só silícios, elementos de silício. Ele conseguiria fazer lá a regra do octeto. Então a gente tem aqui então o que a gente chama de lacunas, ou também pode ser representado aqui por cargas positivas. Então esse material aqui, ele ficaria propício a receber elétrons, e esse aqui propício a doar elétrons. Por isso que quando a gente une os dois substratos, no primeiro momento os elétrons daqui vão ocupar as lacunas desse lado de cá, nessa região próxima aqui ao contato. Isso vai acontecer até um certo ponto, onde a gente vai ter aqui um campo elétrico, né, a formação de um campo elétrico, que a gente chama de região de depleção.
Então, essa região de depressão, ela é, a partir do momento que ela é formada, ela é uma barreira impeditiva para que os demais elétrons que ficaram aqui do outro lado do substrato, né, da estrutura cristalina do silício, com essa dopagem negativa, não tenham energia suficiente para romper esse campo elétrico e virem a ocupar as lacunas do lado de cá. Tá? Então esse aqui é o princípio do diodo, né? O diodo ele tem uma barreira, né, que só pode ser vencida por um campo elétrico, né, uma diferença de potencial, no caso dele aqui é 0,7 volts, que faz com que a corrente elétrica flua do anodo para o catodo. Tá? Para a gente entender melhor isso, eu vou passar para uma próxima tela para a gente ver a teoria que está por trás disso, né? Para a gente começar, a gente precisa ter uma ideia básica do átomo, né? Para quem não conhece, ou para quem nunca viu, a teoria, né, diz para a gente que o átomo, né, no seu estado fundamental, ele tem ali prótons e nêutrons e uma eletrosfera onde os elétrons circulam em torno desse núcleo, tá? Então há também um equilíbrio entre essas cargas, né? No estado fundamental, o próton teria carga positiva e os nêutrons são desprovidos de carga. E os elétrons aqui são negativos. Basta para a gente aqui, é suficiente a gente enxergar isso tudo aí como partícula, né? Inclusive o elétron. No modelo quântico, né? Existe lá aquela questão de onda partícula, né? Que é um modelo um pouco mais complexo, mas que não há necessidade de a gente entender isso aqui. Porque a princípio a gente vai fazer a distribuição elétrica desses componentes que são usados na fabricação, né, do diodo, de outros componentes, ou microchips, ou circuitos integrados. E a gente precisa entender esse modelo aí de Rutherford-Bohr, onde a gente tem uma série de camadas, né, de 1 a 7, que também pode ser representado por letras, e aqui um número máximo de elétrons que pode ocupar cada uma dessas camadas, tá? Se a gente for olhar aqui o nível 4, né, aplicando aquela formulazinha aqui em cima, a gente chega a esse número máximo aí de elétrons que pode ocupar essas camadas. Isso aí segundo o modelo de Rutherford-Bohr. Tá? Então, para distribuição dos elétrons, a gente vai ter que respeitar esse número máximo aí. Também aqui para a gente fazer a distribuição, a gente precisa entender um pouquinho desse diagrama aqui de Linus Pauling, que preserva também lá aquelas 7 camadas, tá? 7 níveis de energia. Só que nós temos aqui os subníveis, né? Aqui nos níveis a gente tem uma outra distribuição que seria por subníveis, tá? São representados por essas letras S, P, D e F, e aqui um número máximo de elétrons também que poderia estar presente nesses subníveis.
no subnível S2, no P6, no D10 e no F14. Aqui é então a nomenclatura, né, que a gente tira dali. O número representa o nível, a letra o subnível e aqui acima o número de elétrons que pode ocupar ali aquele orbital, tá? Aqui a gente deu, a gente separou aqui os semicondutores, né? O silício, que a gente sabe que é a base, né, desses componentes eletrônicos. Tá? A gente vai ver por que ele além de ser um elemento abundante na natureza, que a gente encontra na argila, no granito, ele tem uma distribuição eletrônica, né, que propicia, né, a aceitação de impurezas. O boro aqui é um elemento da camada do grupo 3 e o arsênio do grupo 5. Então ele vai ter lá 5 elétrons e 1 elétron que vai ficar sobressalente lá na estrutura cristalina do silício. O bóron tem 3, então ele vai ter uma lacuna propícia a receber esse elétron. Tá? Então a gente vai fazer a distribuição eletrônica desses elementos químicos, tá? Pra gente ver como é que funciona a dopagem. Aqui a tabela periódica com os semicondutores, né, que a gente tinha destacado lá. E aqui a gente vai começar a fazer essa distribuição. O que a gente precisa ter em mente para distribuir de forma adequada, né, é seguir aqui a setinha vermelha, né, e retornar na azul, né, pegando ali os níveis de energia com seus orbitais e fazendo a distribuição dos elétrons. Então aqui pro silício, né, a gente, para descobrir esse número 14 aqui, basta vir na tabela periódica e olhar aqui o número atômico dele, que é 14. Então, para o silício, são 14 elétrons. Então, vou pegar aqui os níveis com seus subníveis. Depois a gente faz a distribuição dos elétrons. Então são 14, né? Eu peguei aqui, seguindo a setinha e retornando, pegando a setinha vermelha e retornando na azul, tá? Então a gente pode fazer a distribuição muito facilmente. Então aqui eu tenho 12 com mais 2, 14. Aqui 2P. Então aqui 2, 2 e aqui eu vou precisar só de 1. O fósforo, né, que é um elemento pentavalente, ele poderia ser utilizado como uma impureza do tipo N. Então lá em relação ao silício eu vou ter que acrescentar apenas mais um elétron, que eu já tenho 15, né? Aqui pro cobre eu vou ter que pegar mais níveis e subníveis. Aqui é 3P, né?
Eu já peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 4S2 e 3D. Então a distribuição ela fica assim, né? Aqui eu já tenho 12, 18, 20 e aqui então só restaria um 9. O arsênio, né? Então vou ter que pegar um pouquinho mais. Então até aqui, né, como a gente viu ali pro cobre, a gente já teria 29. Então se eu botar 10 aqui, eu já tenho 30. Que é o 3D. Só preciso pegar aqui o 4P e colocar 3 aqui, né? Então eu já tenho os 33 elétrons distribuídos, tá? É simples, basta seguir o diagrama que a gente consegue fazer a distribuição por níveis de energia. Tem uma outra forma, né, de arranjar isso aqui, que é a distribuição geométrica. A gente só colocaria os níveis de energia em ordem crescente. Por exemplo, aqui o nível 3 tá na frente aqui tá depois aqui do nível 4. Então geometricamente isso aí não está distribuído, né? E sim está distribuído pelos níveis de energia apenas. É apenas uma questão de visualização, né? Aqui é uma outra forma de fazer essa distribuição, respeitando aí a distribuição dos elétrons, né? Aqui a única coisa que a gente de diferente, né, que a gente vai ter é o posicionamento dos elétrons, né? É a mesma distribuição lá de cima, só que com uma outra forma de ser visualizada. Quando a gente vai preenchendo aqui os elétrons, que está sendo representado por uma setinha, a gente precisa respeitar aqui a regra dos spins, que diz o seguinte: quando o elétron ocupa no mesmo orbital, né, quando os dois elétrons estão no mesmo orbital, eles têm que girar em sentido contrário, tá? Então, um estando apontando para cima, o outro tem que estar apontando para baixo, né? Uma representação que respeita aí os sentidos de giro dos elétrons. Então, se um elétron tem esse número de spin, né, o outro tem que ter um número de spin contrário. Isso aqui é um número quântico, né? A gente não está vendo aqui números quânticos, mas todos esses os níveis, né, os subníveis, eles são representados por um número quântico. Aqui a gente está se prendendo apenas na forma visual, né, gráfica. Então quando a gente vai fazer aqui a distribuição do silício, por exemplo, eu vou copiar e vou lá para a página para a gente fazer a distribuição. Em vermelho, né? Estou pegando aqui o primeiro nível, uma setinha para baixo, para cima e outra para baixo, porque os elétrons estão no mesmo orbital. Uma setinha para baixo, para cima e outra para baixo. Aqui a gente vai preenchendo, são 6. A gente preenche dessa forma e depois vem completando até fechar.
E por último aqui o 3p2. Então fica assim. Isso aqui é a última camada de valência, tá? A gente não falou aqui de banda de condução. A banda de condução seria essa aqui. Quando um elétron recebe energia suficiente para ele passar para o próximo nível, né? Próxima banda de condução, a gente fala que ele recebeu aqui energia suficiente para superar um gap que é característico, né, dos semicondutores, dos isolantes. Para um isolante, o gap é maior, né, por exemplo, do que para um semicondutor, e menor ainda para um condutor. Então esse gap, né, aqui semicondutor e aqui isolante. Esse gap aqui ele aumenta, né, então consequentemente a energia que teria que ser aplicada a um elétron para ele passar para a banda de condução teria que ser maior. O semicondutor e aqui no condutor essa banda praticamente se sobrepõe. Então, por isso que os condutores têm uma facilidade imensa de conduzirem elétrons, né, conduzir a corrente elétrica, porque o gap é muito pequeno. Os semicondutores, né, tem um gap intermediário, isolantes tem o gap maior. Enfim, aqui a gente tem a camada de valência, onde estão os elétrons que são aí os candidatos a passarem para a banda de condução. Eu vou fazer aqui a distribuição do bóron, né, lá nos orbitais. O bóron é simples, né, são 5 elétrons. E caneta. Os dois primeiros aqui do primeiro nível. E aqui no 2p1 apenas um elétron, tá? Camada de valência com 3 elétrons. O próximo quem é? É o arsênio, né? O arsênio tá aqui em cima. Rapidinho aqui pro arsênio, pra gente não perder muito tempo. Então já fiz para esse, vou fazer para esse aqui agora. 3p6. Aqui o 4s2. O 4s é nível 4. Ele tá aqui embaixo. Porque eu tô seguindo lá o diagrama de Linus Pauling, né? Uma distribuição por níveis de energia. O 3d10 é esse aqui. Tá todo preenchido, né? E por último aqui o 4p3.
Essa aqui é a camada de valência. Com 5 elétrons, né? Por isso que ele é pentavalente, como a gente tinha dito. O boro aqui é trivalente. Que são esses aí os elétrons candidatos para pular para o próximo nível, né? Para a banda de condução. De 5 elétrons, né? Eu vou fazer aqui do cobre também, que o cobre é um condutor, né? Um bom condutor. Só para a gente ter uma comparação aí com os outros. Vou fazer a distribuição aqui nos orbitais. E completa aqui, né? Agora o nível 3. Aqui está completo também. A gente fez esse, o próximo é esse aqui, né? E por último esse aqui. Nove. Então aqui ficou faltando um aqui, né? Isso daí a gente pode fazer uma observação. Antes deixa eu escrever aqui. A camada de valência é essa aqui, tá? A distribuição ali pelo diagrama de Linus-Pauling nos dá essa questão aqui. Ficou um aqui pendente, né? Mas a distribuição aqui está certinha. Porque isso aqui, o que acontece na teoria, ela nos diz que devemos fazer a distribuição assim, tá? Só que a prática pode, a gente pode verificar na prática que o elétron ele pode estar aqui também, né? Ou seja, a teoria nem sempre casa com a prática, tá? Mas para a grande maioria dos elementos lá da tabela periódica, a gente consegue fazer essa distribuição e uma respeita a outra, né? Isso daí é campo de pesquisa, né? A gente sabe que a estrutura do átomo, né, é muito pequena e a gente, para fazer um estudo e uma teoria, construir uma teoria que abarque, né, a realidade, é muito difícil, tá? Mas a gente consegue ter uma ideia bem boa do que é um átomo, né? Mesmo realizando os experimentos da forma como a gente realiza, né? Porque para você, até hoje, né, para você descobrir, estudar a estrutura do átomo, a gente usa acelerador de partícula, né? Para a gente colidir uma partícula com outra. E a partir daí a gente tentar tirar uma fotografia do que é o átomo, né, no seu núcleo, né, na sua estrutura. Então a gente esbarra aí nessa dificuldade. Isso é realidade. Então a gente tem uma dificuldade que a gente vai vencendo com o passar do tempo. Então aqui
Eu vou colocar o boro primeiro. A gente falou aqui que ele é trivalente, né? A camada de valência dele aqui tem 3 elétrons. 3 elétrons, né? Então a gente vai colocar ele lá como impureza. Do tipo P, né? Então a estrutura do silício é essa aqui, a estrutura uma representação, né, da estrutura do silício. Vou colocar em azul aqui. A gente veja só que o silício, ele respeita ali a regra do octeto, né? Então se a gente for contar aqui os elétrons que estão aqui vizinhos a esse aqui, a gente tem 8 elétrons aí. Então ele respeita a regra do octeto. Então ele tem ali ele tem 4 ligações covalentes, né? Compartilhando ali 4 outros elétrons com seus elementos vizinhos, tá? Então se eu trocar o silício, né, pelo boro, né, que é o que a gente vai colocar agora, em azul, o boro tem o que? 3 elétrons, né? Vai ficar faltando um, que nesse caso nos dá a ideia de lacuna, né? Então a gente tem aqui um espaço aqui vazio, né, esperando um elétron, tá? Então o elétron, se houver um elétron livre aqui nas redondezas, né, da estrutura do silício, ele vai poder ocupar esse espaço aqui. É por isso que quando a gente dopa a estrutura cristalina do silício com uma impureza do tipo P, né, a gente altera as características elétricas da estrutura cristalina do silício para que ele seja um receptor de elétrons, tá? E a gente observou aqui que não foi respeitada aí a regra do octeto. Essa impureza que a gente colocou aí, ela não respeitou a regra do octeto. Eu vou fazer o arsênio arsênio, né? O arsênio a gente viu lá em cima que ele tem 5 elétrons, né? Na camada de valência, que são esses elétrons aqui. Então eu vou colocar 5 elétrons aqui nessas ligações covalentes e vai sobrar um. Então aqui eu tenho um elétron de sobra, né? Então esse elétron aqui, ele vai ficar vagando, e quando ele encontrar um local onde ele possa se inserir, né, uma camada, uma lacuna onde ele possa se inserir, ele vai ocupar aquela posição, né? Então isso aqui é uma impureza do tipo N, né? Arsênio, né? Tipo N, né? Que confere
a estrutura cristalina do silício a propriedade de ceder um elétron, né? Então aqui a gente tem a representação daquele cartãozinho, né? A gente pode ver a região de depressão já formada, né? Significa que o elétron que estava aqui do lado N, né? Ele passou para a lacuna, né? Aqui na fronteira. Consequentemente, aqui do lado N formou-se também lacunas, tá? Então aqui, isso aqui é um campo elétrico, né? Negativo aqui do lado P e positivo aqui do lado N. Então, para a gente romper, fazer com que um elétron tenha energia suficiente para romper essa barreira de campo elétrico, a gente precisa conferir a ele uma energia, que no caso do diodo é 0,7 volts. Tá? Essa é a DDP, a diferença de potencial. Né? Que a gente aplica aqui no anodo, né? E aqui desse lado o cátodo. Por que aqui cátodo, né? E aqui anodo? Que vem da ideia de cátion, né? O que é um cátion? É um íon positivo. Aqui a gente tem o predomínio, né, de cargas positivas, né, de lacunas. Então, quando a gente, um elemento químico, ele perde, por exemplo, cargas negativas, né, quando ele perde elétrons, ele se torna um cátion por conta da perda desses elétrons. E aqui, de forma contrária, né, um íon negativo, um ânion, aqui cátion e aqui ânion. Um elemento químico, quando ele perde, por exemplo, cargas positivas, né, perde prótons, por exemplo, ele se torna um íon negativo, né, um ânion. Então daí a ideia de cátodo, né, porque aqui a gente tem um predomínio de cargas negativas. E aqui cátodo em função dessa ideia, né, de... A gente está pegando aqui emprestado a ideia de cátions e íons positivos. Então, se a gente aplicar aqui a ponta vermelha do multímetro, ela tem carga positiva, né, a ponta vermelha, e a ponta preta do multímetro, do digital, né, a gente tem aqui o GND, ou o negativo dele, polo negativo. Então, aplicou essa diferença de potencial aqui, a gente vai estar conferindo energia aqui pro elétron, né? Energia. De forma que ele vai pulando, né?
ele vai vir ocupar aqui, vamos pegar esse aqui, né? Ele vai ocupar aqui a lacuna, aqui vai virar lacuna, aí esse vai poder ocupar aqui. Ele vai ter energia suficiente, ele pode pular para cá. Daqui ele pode romper aqui e pular para cá. Então a gente tem a ideia aí de corrente, né? Elétrica. Tá, essa é a ideia, né, por trás da construção do diodo. Que é o que a gente viu aqui. Por exemplo, se eu pegar o multímetro, né, colocar ele na escala de diodo, como eu tinha dito ali, né, a ponta vermelha, né, do multímetro digital ela é positiva e a preta é negativa. Então, se eu aplico essa diferença de potencial aqui, tem que ser no mínimo de 0,7 volts, a gente tem aí a condução, tá? Aqui tá me dando 0,56. Essa medida do multímetro aí é a medida do consumo, né, de tensão, né? Então tá abaixo de 0,7. Depois eu vejo essa questão mais a fundo para explicar por que é esse valor, né? Depois a gente passa para vocês. Mas a ideia é essa, né? A mesma coisa é aqui, né? Nessa representação aqui. A gente vai ter aqui a região de depressão. Aqui é o anodo, né, daquele material semicondutor lá, da junção, né? Aqui é o negativo. Então esses elétrons aqui recebem energia, né, suficiente para romper aqui a região de depressão e passarem para o outro lado. Então é isso que está acontecendo aqui no diodo. Está passando uma corrente elétrica aqui de anodo para o cátodo. Se eu inverter, nada acontece, né? Por quê? Porque aqui eu estou colocando negativo com negativo e aqui positivo com positivo, né? Porque aqui na região de depressão, esse lado aqui todo é positivo e esse lado aqui é todo, quer dizer, é todo negativo e esse aqui é todo positivo. Mas eu não estou conferindo a esse elétron aqui energia para que ele ultrapasse aqui a barreira, tá? Então essa é a ideia básica, né, que está por trás, né, da construção desses componentes eletrônicos. Eu espero que eu tenha tenha explicado da forma mais clara possível, tá? Só para tentar aí ajudar vocês. Eu agradeço a atenção. Eu peço que vocês se inscrevam, deixem o seu like e até um próximo vídeo, né? Que nós vamos fazer mais vídeos aí para ajudá-los. Muito obrigado, até um próximo vídeo.